Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor é com vocês. Amém. A igreja eleita, santa, pura, imaculada, a qual Jesus já comprou e já pagou, como está escrito em Colossenses capítulo 2. Ele diz que o escrito de dívida que era contra nós foi paga. E é necessário dizer que não era nós aqui. Nós aí na Bíblia, é eles lá que estavam na transição da lei e a graça. Quem nasceu depois da cruz já está justificado. Tá ou não tá? Tá. Por quê? Jesus já justificou. E se a gente não aprender o que é lei de Moisés e o que é graça, nós vamos misturar as coisas que Jesus advertiu. Que não podemos misturar botar pano novo em roupa. Então não podemos botar esse remendo, porque há de ser que a roupa, sendo velha, ela vai se romper o buraco maior e o remendo não vai mais suprir. Então não pode misturar lei e graça. Exatamente. Entendeu? Então hoje nós Exatamente. vamos ler o que? Romanos capítulo 7. Nós vamos falar sobre a lei e Paulo vai ilustrar aqui, fazendo uma analogia com ela vai pegar aqui um casamento de uma pessoa. Então Paulo vai fazer o que aqui? Uma analogia como é a lei hoje. Romanos capítulo 1 diz assim: ou ignorais, irmão, pois que falo ao que conhece a lei. Paulo está falando para o quê? Para quem conhece A lei. a lei. Ele vai explicar que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele viver. Será se tem? Tem uma interrogação aí, tem ou não tem? Será se a lei tem domínio no homem todo o tempo que ele viver? Versículo 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele estiver vivo. viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Tá assim aí? Tá. De sorte que, quanto viver o marido, será chamado adúltera se for de outro marido. Mas se ela morrer, ela está mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Irmão, o que é isso aqui? O que é que Paulo está tentando passar aqui? Paulo está tentando dizer, ele está dizendo que a lei de Moisés tinha poder sobre o homem enquanto Jesus de Nazaré estava vivo. A lei estava reinando. É por isso que eu digo, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. É um livro histórico. Jesus estava debaixo da lei. Jesus ali estava cumprindo a lei, a qual o homem não conseguiu cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei pelo judeu, porque para o gentio não tinha lei de Moisés. Certo? Então Jesus veio cumprir a lei pelo judeu e cumpriu. Ele disse: eu não vim destruir a lei, nem os profetas, como está escrito lá em Mateus 5, mas vim cumprir até que tudo se cumpra. Que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu quando Jesus disse o que antes? Está consumado. Está consumado. Foi aonde se cumpriu. Na cruz. Aí você vai lá para Romanos 10 e lá está escrito 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para todo aquele que crê. Para quem crê. Eu falo e prego para quem crê. Porque Jesus disse: quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Ouve o quem? A palavra de Deus. Isso. Mas quando ele diz quem é de Deus, ele está dizendo que tem os que são e os que não são. Tá claro ou não está? Tá claro. Então, quanto o marido viver, se a mulher arrumar um outro marido, ela está em adultério. Mas se o marido dela morrer, ela já está livre da lei do marido. Exatamente. Então, se ela arrumar outra, ela está em adultério? Não. Não. Porque a lei só servia enquanto ele estava vivo. É por isso que Paulo explica isso aí. Entendeu?
Versículo 3. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, se for de outro. Por que não é adultério, irmão? Por que não é adultério? Porque ela, Porque o marido o marido morreu e a lei está Acabado. abolida. Não tem lei nenhuma que impeça ela, porque pecado na Bíblia é transgressão da Exatamente. lei. Mas a lei só era para o judeu. Lei não tinha lei para os incircuncisos. Isso é, meus irmãos, a pregação, a interpretação fiel da Bíblia. Isso aqui é a verdade. Evangelho é boas novas. Eu não posso chegar dizendo que Jesus quer te salvar. Porque se eu disser que Jesus quer te salvar, eu estou dizendo que Jesus não morreu, não fez sacrifício nenhum. Certo ou errado, irmão? Certo, correto. Porque o fim da lei é que não tem mais lei. Então, se não tem mais lei, está morto O pecado. o pecado. Porque não tem mais lei para transgredir. Então, hoje o pecado é o quê? Pecado é obra da carne. Obra da carne. Consequência E da todo carne. pecado tem um salário. Tem uma consequência, Tem né? uma consequência. Quem rouba vai preso, vai morrer. Quem faz o erro já sabe que vai ser punido. Punido. Certo ou errado? Certo. Versículo 4 diz: assim também vós